Patas, a história entre a humanidade e os animais. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Passos e Patas, a história entre a humanidade e os animais. Meu nome é Micaele, estudante de História da Universidade Federal do Sul da Bahia, e nesse episódio temos presente Kaique e Valesca, ambos estudantes de História da UFSB. No episódio anterior, adentramos no contexto ambiental brasileiro. Discutimos como a fauna se modificou e foi modificada pela mão do colonizador português, perturbando o equilíbrio ecológico e introduzindo uma série de espécies estrangeiras no território brasileiro. Aprofundamos no relacionamento que os povos nativos indígenas tinham com o meio ambiente que os cercavam, os animais e as matas. E, além disso, discutimos também a perspectiva cultural frente a esses seres vivos e adaptações sociais frente às novas espécies introduzidas pelos europeus. No episódio de hoje, iremos aprofundar na intrínseca relação que a expansão humana em prol do desenvolvimento e progresso, numa perspectiva positivista, afeta negativamente a estabilidade do meio ambiente, a longevidade da vida no planeta e, por fim, a própria qualidade da vida humana, criando desigualdades e minando oportunidades do pleno proveito dessa vida. Será que esse desenvolvimento é válido? Será que ele ocorre de maneira igual a todos? Será que podemos realmente chamar isso de desenvolvimento ou progresso? Essas e outras perguntas serão o que pretendemos responder nesse quinto e último episódio de Passos e Patas, a história entre a humanidade e os animais. Sabemos que a nossa sociedade impacta negativamente o mundo que estamos inseridos, mas de que forma isso ocorre exatamente? Kaique, você poderia nos esclarecer? A humanidade, em prol do seu benefício e crescimento, utiliza, extrai, descarta, modifica e, por fim, destrói tudo que é possível a partir da natureza. Como a gente discutiu no episódio anterior, grandes zonas de mata no Brasil são removidas para dar lugar ao agronegócio. Aquela velha história de que o agro é pop e que eles continuam avançando sem prestar atenção nos impactos negativos que isso tem na vida de várias espécies que são ameaçadas de extinção. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, pois se olharmos todas as perturbações ecológicas que a gente ocasiona no planeta, assim como todas as consequências que elas originam, veremos o quão caótica e séria é a real condição ambiental do planeta atualmente. E você poderia nos trazer algum exemplo? Claro, eu acho que o exemplo mais popular que a gente tem é o aquecimento global, que é a mudança da temperatura do planeta, resultante da emissão de gases poluentes que a gente acaba emitindo todos os dias, do quais vão ali se acumulando na atmosfera, prendem um calor que vem do Sol acima do que é necessário e com isso gera perturbações no clima, desencadeando uma série de problemáticas para o meio ambiente e para a sociedade humana. E aí a gente percebe que cada vez mais o aumento de desastres naturais é uma realidade, as grandes secas e alagamentos em zonas que anteriormente eram estáveis e cheias de vida, vegetal, animal e humana, calamidades que com o passar dos anos vão ficando cada vez mais extremas e trazendo cada vez mais impactos. Por exemplo, na década de 60, em torno de 7 milhões de pessoas eram afetadas por enchentes anualmente. Hoje o número chega a 150 milhões. Nisso aí a gente já percebe o quanto essas mudanças climáticas vêm intensificando esses desastres no mundo inteiro. E a gente está falando aqui de décadas, não é nem de milênios, como era antigamente, que o mundo sempre passou por essas mudanças, mas era num ritmo muito mais lento do que hoje, que a gente está vendo mudanças extremas em questão de décadas. Mais um exemplo um pouco mais perceptível ao nosso cotidiano são os recordes de calor, que são batidos consequentemente ano após ano, que estão transformando o nosso planeta em um verdadeiro forno.
E Kaique, quais seriam os impactos do aquecimento global na vida dos animais? Diversas, por exemplo, a destruição de diversos habitats resultante dessas mudanças climáticas, né, que vão ali modificando intensivamente os ecossistemas naturais como um todo, os quais não têm capacidade de migração ou adaptação à magnitude das projetadas mudanças climáticas na escala de tempo em que estão ocorrendo, né? Como eu falei, que essas mudanças estão ocorrendo em décadas. E esses ecossistemas, eles não têm a capacidade de se adaptar a essas mudanças e acaba tendo muitas espécies sendo extintas. Uma imagem mais recente que a gente tem é que foi noticiado em vários jornais das queimadas que a gente está vendo pelo Brasil inteiro, muitos animais que não conseguiram nem fugir para outros ecossistemas e foram ali queimados junto com essa calamidade que é provocada pelo ser humano. Portanto, a partir disso, a gente pode esperar aí vários rearranjos significativos dos biomas, com sérias consequências para a manutenção da megadiversidade biológica dos biomas brasileiros, com um resultado muito provável de sensível empobrecimento biológico. No contexto brasileiro, isso vai resultar na substituição dos biomas existentes hoje por outros mais adaptados a climas mais quentes e mais secos, com savanas tropicais substituindo as zonas de floresta tropicais atuais e a caatinga substituindo as zonas de savanas tropicais. E por fim, o semideserto substituindo a caatinga. Outro exemplo seria a perturbação dos processos biológicos dos animais, como a reprodução da tartaruga marinha. A tartaruga marinha, inclusive, no ano de 2023, houveram alguns registros da reprodução adiantada. Elas geralmente se reproduzem ali em dezembro, mais ou menos, mas em Fernando de Noronha, na praia de Fernando de Noronha, que é onde acontece uma grande concentração da reprodução das tartarugas marinhas, houveram casos delas colocarem os ovos ali em novembro, no início de novembro. Isso por conta do aumento das temperaturas dos mares, que aí ocorre essa mudança e meio que desestabiliza os processos naturais dos animais. Outro resultado desse aumento de temperatura se gera uma desproporcionalidade entre machos e fêmeas, com um gênero se sobressaindo mais do que o outro. Além disso, também ocorre o elevamento do nível do mar e o aumento das chuvas, levando a alagamentos nos ninhos das tartarugas, o que reduz o índice de natalidade da população e, com isso, o aumento no risco de extinção dessas espécies. Ô Kaique, você mencionando no início da sua conversa, falando sobre a temporalidade, e nessa questão nós encontramos a multiplicidade temporal, né? Que onde na caçada, a energia que o ser humano ele se introduz, ou melhor, se faz para introduzir da idade moderna para cá, que associamos geralmente a energia a desenvolvimento, né? A qualidade de vida. Então, temos lado a lado no nosso dia a dia milhares de anos da biofísica, como a queimada dos fósseis, né? Então, isso causa também o desajuste do ecossistema, a falta de respeito com essas multitemporalidades, fim daquilo que hoje estamos cada vez mais próximos, né? Que é o limite da natureza e o fim do ser humano, arrisco dizer. E aí nós podemos entrar a respeito de de uns fatos, na verdade, que aconteceu nesse ano e que ainda estamos sofrendo com as consequências, que são os alagamentos no Rio Grande do Sul, né? Eu não pude deixar de pensar que esse caso recente que ocorreu lá poderia ser consequência do aquecimento global. Você acredita que há a presença dessas consequências? Sim, as mudanças globais colaboraram para a ocorrência da grande intensidade de chuvas que levaram a esse trágico desastre. Mais além, outros fatores ecológicos também tiveram influência, como, por exemplo, o uso e a gestão do solo inadequado, principalmente devido ao extenso desmatamento impulsionado pela expansão agrícola. Novamente, a questão do agro,
né, que em busca ali do desenvolvimento, da expansão no seu território para gerar mais riqueza, acaba destruindo o solo sem pensar nas consequências disso. De acordo com um levantamento do MAP Biomas de 2023, entre 1985 e 2022, o estado perdeu 22% de sua vegetação nativa, cerca de 3,6 milhões de hectares. Florestas, campos e pântanos foram convertidos em áreas desenvolvidas, principalmente para plantações de soja, porque o agro, além de destruir o solo para a criação de gado, também destrói o solo para a plantação de soja para alimentar esse gado. Então a gente vê como a questão do agronegócio é prejudicial para o meio ambiente e o ecossistema em geral. Com a perda da vegetação, o solo perdeu a capacidade de absorver a água. Por isso, essas enchentes no Rio Grande do Sul foram tão intensas. Também houve a influência da precarização, mau investimento e planejamento de sistemas de proteção contra inundações. A falha em manter totalmente o sistema existente, juntamente com investimentos e o planejamento inadequado, deixou Porto Alegre e região metropolitana vulneráveis a futuras inundações. Outro fator que acaba influenciando muito no alagamento das grandes metrópoles é o derretimento das calotas polares. Inclusive, o estudo mais recente sugeriu que esse derretimento das calotas polares, inclusive, fará o nível do mar subir 38 centímetros até 2100. Né? Um estudo foi divulgado e a previsão que os cientistas fizeram é que daqui até 2100 o mar vai ter subido 38 centímetros e isso vai causar uma mudança muito absurda no planeta inteiro. Então a gente vê aí como essas mudanças climáticas, esse aumento da temperatura, o aumento do nível dos mares, né, que são causados pelos seres humanos, vai impactar negativamente não só a vida dos animais, como também a nossa vida. O que vemos então, Kaique, são consequências de uma busca incansável da fé inabalável da busca do progresso, né? Pela busca do progresso, pela busca do desenvolvimento. O que faz com que possamos questionar se isso de fato representa progresso, afinal. Então, casos como o Rio Grande do Sul nos mostra a emergência do planeta e as péssimas condições em que nos submetemos e submetemos os outros moradores do planeta, não é? E os exemplos que eu trouxe são apenas uma pequena parcela de todos os problemas que a humanidade gera para o planeta e para a vida animal. Além do desmatamento e o aquecimento global, temos a questão do descarte de lixo na natureza e no mar, a exploração intensiva dos recursos naturais, a modificação brusca de habitat devido à expansão da nossa sociedade e afins. Para solucionar essa série de questões é necessário mais do que alguns simples ajustes no nosso modo de vida e de coexistência com a natureza. É necessário uma modificação profunda e extensa da nossa mentalidade ambiental e social. Valesca, você poderia falar um pouco a respeito? É claro, a mentalidade da nossa sociedade, dos seus múltiplos agentes, tais como governos, empresas, indivíduos, dentre outros, é extremamente direcionada para uma ótica capitalista, ao qual enfatiza o crescimento, a expansão e o desenvolvimento da sociedade. Mas é importante questionarmos para quem é voltado esse suposto ideal de progresso, desenvolvimento, e se ele é realmente válido. Como meu colega trouxe no início desse episódio, é evidente e inegável que nossas ações estão impactando o meio ambiente. Basta olharmos o mundo à nossa volta, ao aquecimento global que está perturbando o clima, a fauna e a flora. A exploração e destruição contínua e inconsequente da biosfera, a poluição do ar, da terra e do mar, que está apodrecendo o nosso mundo, gerando males praticamente irreversíveis, como, por exemplo, a questão dos microplásticos, fragmentos microscópicos de plásticos invisíveis ao olho nu,
e que já se encontra presente no ar em que respiramos, nas águas dos mares e rios que bebemos, e nos animais que consumimos, e, consequentemente, esses fragmentos de plástico também se encontram presentes dentro dos nossos corpos, aos quais nos causam problemas de saúde e ainda não muito claros, mas existentes. Todas essas problemáticas são sustentadas pelo ideal exploratório da nossa sociedade, um ideal capitalista, onde o lucro de alguns poucos é posto acima do bem-estar de outros. Essa mentalidade onde a fé que tudo é pela civilização, pela melhora de vida, algo bem positivista, bem da idade moderna, não é? Então, ainda permeabiliza as relações entre os seres humanos e natureza, como se fôssemos algo totalmente diferentes e independentes. Tanto é que muitos estudiosos afirmam que estamos causando a sexta grande extinção em massa, a única que não é resultado de causas naturais, mas sim pela mão humana. Você poderia falar um pouco mais a respeito disso, Valesca? Sim, durante a história da vida do planeta Terra, ocorreram 5 grandes extinções em massa, ocasionadas por grandes e inusitados fenômenos naturais, tais como mudanças climáticas, desastres naturais, movimentações geológicas e afins. E em todas essas grandes extinções, cerca de 75% das espécies do planeta foram perdidas em um curto período de alguns milhões de anos. Um lapso de tempo longuíssimo para os olhos humanos, mas ínfimo na perspectiva do planeta. Mas, atualmente, estamos entrando na 6ª grande extinção e, diferentemente das demais, essa não é causada por fatores naturais, mas sim por fatores antrópicos, pela terrível capacidade do ser humano de ameaçar a vida ao seu redor. Levamos espécies à extinção sem nem mesmo percebermos. Quase 200 espécies de vertebrados foram extintas nos últimos 100 anos. Isso representa a perda de cerca de 2 espécies por ano. Poucos percebem, no entanto, que, submetidos à taxa de extinção normal, prevalece nos últimos 2 milhões de anos, as perdas de 200 espécies de vertebrados teriam levado não um século, mas até 10 mil anos para desaparecer, dependendo do grupo animal analisado. E tal situação é fruto da nossa relação desarmoniosa, ao qual viemos debatendo desde o início desse episódio, fruto de uma mentalidade que prefere ignorar os impactos que estamos causando ao meio ambiente, o planeta e a nós mesmos. Ô Valesca, e de que forma poderíamos modificar essa mentalidade? A educação é a principal forma de transformação e conscientização do indivíduo e do coletivo. Dessa forma, é necessária uma maior atenção e investimento em torno da educação ambiental na sociedade. É necessário a construção de uma mentalidade social que esteja ciente das responsabilidades ambientais dos diferentes agentes sociais, que ao cuidar do meio ambiente não é apenas uma incumbência dos governos ou de empresas, mas de todos. Além disso, é necessário desenvolver uma educação ambiental que torne a sociedade ciente que as nossas ações têm consequências, que a nossa mentalidade atual, capitalista, voltado a um suposto ideal de progresso, não é sustentável a longo prazo. Socialmente e ambientalmente, isso seria o mais sensato, mas até se olharmos pela perspectiva capitalista, a preservação do meio ambiente é a mais lógica. A estabilização do CO2 em 445 a 535 ppm teria um custo em torno de 2 a 3% do PIB. O custo ao planeta, calculado em quebras de safra, internações hospitalares, perda de biodiversidade, escassez de água, mortes e dano à infraestrutura, poderia chegar à cifra dos 20% do PIB. Estaríamos falando de uma nova forma de democracia, onde temos abertura de mais coisas que estão conectadas e que foram divididas no passado. Nós temos Natasha Altoia, onde ela comenta sobre isso no artigo Estudos
coloniais e história ambiental. Enfim, fica o questionamento, né? Ainda não sei o que pensar sobre e espero que o nosso querido ouvinte possa nos ajudar nas discussões futuras. E com isso, encerramos o último episódio do nosso podcast. Foi um prazer tê-lo conosco, querido ouvinte, durante essa jornada de aprendizado e descoberta em torno da história entre a humanidade e os animais. Vimos nessa primeira temporada de 5 episódios como essa relação é complexa, multifacetada e caótica, né? Vimos a grande presença dos animais na nossa história, nossos conflitos e na nossa cultura. E por fim, né, com o episódio de hoje, vimos como a espécie humana, pelo nosso modo de agir e pensar, está ameaçando o planeta e toda a vida que aqui resiste, incluindo a nós mesmos. E esperamos, ouvintes, que acompanham o nosso podcast, vocês tenham aprendido tanto quanto a gente sobre a rica e complexa história entre a humanidade e os animais. Espero que nos encontremos novamente nos futuros projetos da UFSB e até logo. É o seguinte, antes de finalizar, siga a nossa página no Instagram, que é @historiaufsb. E, por favor, deixe feedback a respeito dos aprendizados e do que poderíamos melhorar. É muito importante para a construção de, quem sabe, a próxima temporada. E até mais!